Ok. Meu povo lindo, olha só. Do que é que nós iremos tratar? Oi? Ingrid. Sim? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você falou, eu ia te perguntar, mas estava na letra, você estava falando. Você falou que ia postar o que lá para nós? O artigo 682? Não, é o negócio jurídico processual. É um artigo que versa sobre negócio jurídico processual. Eu vou postar no Google quando acabar aqui, porque se eu faço ao mesmo tempo, a minha internet não é boa. E aí oscila mais ainda, dá mais interferência. Então, eu tenho que acabar, converter cada vídeo para subir no canal do YouTube para o Google Classroom. E aí eu vou disponibilizar para vocês, é um material a mais, que fala sobre negócio jurídico processual em situações atípicas, que não são comuns. Porque os doutrinadores, José Nilson, quando trata do negócio jurídico processual, só trata daquela regrinha basiquinha. E nesse artigo, ele trata do negócio jurídico processual em situações extremas, em situações diferenciadas, em situações atípicas. Vale a pena vocês fazerem uma leitura, tá? Uma outra coisa, e aí não está no Google Classroom, não está no Google Classroom, e é rapidinho, são só os minutinhos que eu enviei para vocês, e eu já enviei agora, foi pelo grupo de WhatsApp. É uma palestra que uma juíza de direito faz a despeito do ativismo judicial cometido pelo Poder Judiciário, em especial o Supremo. Como? Em especial o Supremo Tribunal Federal. Ô Lu, falhou o meu microfone ou falhou de José Nilson? Deixa eu ver aqui. Que eu também escutei José Nilson falhando, mas eu não sei se foi o meu ou se foi o dele. Então, Lu, o que eu estava falando, o de José Nilson até falhou quando ele falou. O que eu estava falando é o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês um artigo, mas não é atividade, ok? Não é atividade ainda. É um artigo para complementar a leitura, porque os nossos doutrinadores, Daniel Assunção, Fred Didier, quando tratam sobre negócio jurídico processual, eles tratam de forma bem diminuta. Então, é um artigo para abrir a visão de vocês sobre o cabimento do negócio jurídico processual. Onde mais eu posso fazer uso do negócio jurídico processual dentro do processo, tá? É um complemento. E, Lu, eu enviei também agora por WhatsApp. Não assistam agora, que eu sei que vocês são curiosos, né? A gente é curioso. Quando acabar a aula, uns minutinhos só, uma entrevista com uma juíza de direito. A mulher é fodástica, brocadora, sensacional. Eu mandei pelo grupo de WhatsApp e ela comenta sobre ativismo judicial feito pelo Supremo Tribunal Federal. Vale a pena, é um ponto de vista diferente. Não quer dizer que a gente concorda, tá? Eu não concordo com tudo que ela fala, nem você precisa concordar. Mas é um ponto de vista com excelentes argumentos. Ela tem uma base argumentativa muito boa. Vale a pena assistir, tá bom? Semana que vem, quando eu passar os trabalhos, a gente trata sobre os trabalhos, beleza? Então, vamos começar agora tratando sobre o Amigos Curi, tá certo? Amigos Curi, bora lá, bebê? Amigos Curi, conhecido como amigo da corte. Meu povo, para ser sincero, eu vou lhe contar uma coisa. Aqui, nós demos ali uma invejadinha nos Estados Unidos da América. Porque essa ideia de amigo da corte foi utilizada lá no Reino Unido, na Grã-Bretanha, posteriormente importada para os Estados Unidos da América, e cá estamos nós com a ideia do amigo da corte. Calma, não é porque é importado que é algo ruim, né? Porque quando a gente fala assim, foi importado, nós já visualizamos isso como uma coisa ruim. Não é, tá? Pelo menos não ao meu ver. Amores, o amigo da corte está previsto agora no CPC de 2015 expressamente.
no artigo 138 do CPC, tá? Depois você vai lá, vai marcar o seu Código de Processo Civil. No 138, você encontra a figurinha do Amigos Curiae. Pro, quem é esse amigo da corte? Ou melhor, quem pode ser amigo da corte? Pro, Aline pode ser, Karine pode ser, Luciana, Evelyn, José Nilson. Vocês podem ser amigos da corte? Quem pode ser? Essa é a nossa perguntinha. Então, vamos lá? Quem pode ser amigo da corte? Meu povo, pode ser amigo da corte. Olhe para mim, depois a gente escreve, tá? Pessoa física, pessoa natural, pessoa jurídica, uma associação, uma organização, uma empresa, tá certo? Ou até mesmo um ente despersonalizado, que não é nem pessoa física e nem pessoa jurídica. Se eu não tiver que pagar a dívida de ninguém, tá valendo. Não, Aline, dessa vez eu não vou colocar você para pagar a dívida de ninguém, porque agora é sobre amigo da corte, né? Aline, até no exemplo, ninguém quer pagar a dívida de ninguém. É bem assim. Então, olhem só. Amigo da corte pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então, se cair uma pegadinha na sua prova, pessoa jurídica não pode ser amigo da corte. Mentira, viu, meu povo? Mentira. Pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica. Então qualquer pessoa pode ser amigo da corte? Não é assim não, tá? Para ser amigo da corte, a gente tem que ter pelo menos 3 requisitos. Qual é a ideia? Nós temos que falar que o amigo da corte, ele tem um notório saber sobre a coisa julgada. Sobre a coisa julgada no sentido de coisa debatida. Coisa julgada no sentido de coisa debatida. Então, o amigo da corte vai ser aquela pessoa que conhece profundamente o objeto do que está sendo julgado no processo. A coisa que está sendo julgada no processo. Tem aquele conhecimento especializado, técnico. Esse notório saber sobre a coisa que vai ser julgada é um conhecimento técnico especializado. A ideia também é que o amigo da corte, ele tenha uma reputação, peraí que a prova vai escrever aqui, uma reputação ilibada, ok? Reputação ilibada, é isso que a doutrina nos traz. O que é ilibada? É assim, sem mácula, ok? É uma reputação que não tem uma mancha, que não tem uma mácula. Ou seja, quem está falando sobre aquele assunto não tem o que temer. É uma pessoa que é benquista no seu meio, que é respeitada socio-moralmente, juridicamente, ok? Então, quais os requisitos para que eu possa ser um amigo da corte? Pessoa física natural, né? Pessoa física ou natural dá no mesmo. Pessoa jurídica ou ente despersonalizado. Mas tem que ter um notório saber naquela causa do processo, aquele conhecimento específico técnico. Tem que ter uma conduta ilibada. E esse terceiro requisito que eu vou falar agora é chave, ok? Que é o que a gente chama de representatividade adequada. Representatividade adequada. Que zorra é representatividade adequada? Meu povo, representatividade adequada é que esta pessoa que tem um conhecimento especializado sobre o assunto e que pode falar sobre o assunto porque não está corrompido, porque não tem mancha na reputação, ele também tem um vínculo com o assunto. Representatividade adequada significa a existência de um vínculo anterior. Porra, me dá aí um exemplo que isso está muito complicado de entender. Calma, relaxa, preste atenção, vem comigo. Amores, o debate sobre o amigo da corte, como ele atua,
começou quando o Supremo Tribunal Federal, eu não sei se vocês se recordam, lá nos idos dos anos 2009, 2010, 2011, foi julgar a constitucionalidade, ou melhor, a interpretação constitucional dada aquele artigo 236 da Constituição Federal de 88. Vocês lembram desse artigo que fala sobre o conceito de família? Quando você abre o 236 da Constituição Federal de 88, ele diz lá, olha, casamento entre homem e mulher. E daí, um processo que já discutia a possibilidade da convivência homoafetiva, né, em união estável, foi parar no Supremo Tribunal Federal por meio da ADIM, tá? Que é a de 4277, e também de uma ADPF, que foi a DPF 132. Vocês devem se recordar. Tanto na ADIM quanto na ADPF, se discutia se homem com homem, mulher com mulher, poderiam conviver em união estável e, com isso, formar o conceito de família. Ou seja, qual seria a interpretação normativa? Qual a hermenêutica jurídica que se aplicaria ao artigo 236 da Constituição Federal de 88? Continua comigo. Eu não estou aqui entrando no mérito para dizer se é certo, se é errado, se eu concordo ou não concordo. Estou te falando o que aconteceu. Amores, nesse julgamento, para interpretar 236 da Constituição Federal de 88, o Supremo Tribunal Federal recepcionou, de um lado, por exemplo, a CNBB, né? A Confederação Nacional de Bispos Brasileiros, a Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo? A Igreja Protestante, que por meio de associações, através de organizações, subsidiavam informações para o Poder Judiciário. Ou seja, diziam, olha, do ponto de vista técnico, quando você lê literalmente a Constituição Federal, ela diz que família é entre homem e mulher. Acabou. Qualquer interpretação fora disso está errônea. Estão vendo mais do que o que tem. Do outro lado, a gente tinha como amigo da corte o IBDFAM. Vocês vão lidar muito com o IBDFAM. Quem advogar em sede de direito de família, quem for juiz de direito, é o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias. E também organizações atreladas ao grupo LGBT. Inclusive, organizações não governamentais internacionais, tá certo? A gente tinha, portanto, os dois lados da balança. Qual é a ideia do amigo da corte? Vou colocar aqui para você entender. Qual é o objetivo do amigo da corte? É subsidiar informações, é fornecer informações técnicas para o Poder Judiciário, com aquela ideia de que o Poder Judiciário ele não é o detentor do saber jurídico. Então, se eu quero decidir sobre um assunto, eu vou ter que ouvir quem representa o ideal a favor e contrário do que está sendo discutido. Quando se começou a discutir se homem poderia conviver com homem, mulher com mulher, tratava-se de um caso em São Paulo entre duas mulheres que já tinham convivido durante muitos anos em união estável, e quando uma falece, a outra, por não ser considerada como companheira, não tem os seus direitos sucessórios garantidos, resguardados, e o patrimônio foi para os ascendentes, já que não haviam descendentes, não haviam filhos, da pessoa falecida, adecujos, ok? Isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. O resultado vocês já sabem, o STF entendeu que deve haver uma interpretação extensiva, o que se coaduna com um videozinho que eu mandei para vocês pelo grupo de WhatsApp,
que discute essa questão de ativismo judicial, até onde e quando o Supremo Tribunal Federal pode ir legislar, sendo que este não é o seu papel atribuído originariamente constitucionalmente, tá? E eu trago essa informação para mostrar para vocês como é que o amigo da corte atua. Então, o amigo da corte vai ser parte do processo? Não. Amigo da corte é uma intervenção de terceiros. Ele vai se posicionar de um lado, ele se posiciona do lado da parte autora ou do lado da parte ré, né? E ele vai defender o ideal jurídico, a natureza, a ideia daquele processo. Como foi aí na ADI 4277, ou a DIN 4277 da Numesa, na qual se discutia o conceito de família, tá certo? Não só nessa situação, mas nós também temos como amigo da corte outra situação que ainda está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de aborto quando se trata aí de feto anencéfalo. Nós já tivemos ali vários, acho que 4 ou 5 votos favoráveis à possibilidade de se realizar o aborto, né? Isso a gente está tratando até as 4 primeiras semanas, quando comprovada a existência de uma gravidez com feto anencéfalo. Para vocês terem ideia, o aborto no Brasil, nós sabemos disso, ele só é permitido quando a gente está falando do ponto de vista legal, pelo Código Penal brasileiro, e aí vocês não estudam comigo, com o professor Edmar, quando a mulher ela é vítima de estupro e disso é ocasionada uma gravidez, né? Essa gestante, ela vai poder sim optar pelo aborto, ela vai pedir isso, ela vai requerer judicialmente com base nos artigos 124, 126 e 128, tá? Do Código Penal, ela vai requerer isso. Então, observe, ou então, quando o que está em risco é a própria vida da mãe, né? Aquela gestação, se levada a cabo, se levada adiante, pode colocar em risco a própria segurança, a própria vida da mamãe, e aí entre o feto e a mamãe, nós optamos pela mamãe. Essa foi a ideia do nosso sistema penal brasileiro. Amores, quanto ao julgamento do feto anencéfalo e a possibilidade de aborto até a 4ª semana de gestação, nós temos uma DPF, a DPF de número 54, ainda tramita no Supremo? Sim, ainda tramita no Supremo. Teve a maior quantidade de inscrições de amigos da corte, me parece que quase 40 organizações, instituições, associações, né? Tudo dentro das 40, instituições, organizações, associações, pediram para se inscrever como amigos da corte perante o Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, de um lado, nós tínhamos a CNBB, né, essa Confederação Nacional de Bispos Brasileiros, do outro lado, a Sociedade Brasileira de Medicina aqui, tá? Que fala que deve sim haver o aborto, o outro que é contrário, e fornecendo informações, até quando há concepção da vida, até quando é seguro abortar, pode ou não pode abortar. A gente tem uma legislação que prevê isso, o Código Penal só especifica, só tipifica 2 situações, não traz essa terceira, é um ativismo judicial ou não é? Recentemente nós tivemos ali a inscrição como amigo da corte da Associação Nacional da Defensoria Pública, tá certo? Da própria ANIS e até de organizações internacionais. Como vem se delineando, a gente já sabe que deve sim ser julgado como constitucional a possibilidade do aborto em se tratando de feto anencéfalo nas primeiras semanas. É uma tendência a se confirmar. Mas que eu trago esses exemplos como tipificações de formas de se ter o amigo da corte atuando perante os nossos tribunais. Então, por exemplo, nessas 2 situações, pensa comigo, por exemplo,
na DPF 54, que começou lá no ano 2004, a PRO poderia se inscrever como amigo da corte? Eu sou pessoa natural, eu posso ser amigo da corte. Amores, no meu caso não, porque eu não tenho um notório saber especializado. Eu não sei dizer o que é feto anencéfalo, até quando vai, como vai, o que pode, o que não pode. Eu nem sequer sou especialista em direito criminal. Eu não tenho uma representatividade adequada, eu não atuo nessa seara. PRO, e na ADIM 4277, que versava sobre o conceito de família e a possibilidade de se ter uma união estável entre pessoas do mesmo sexo. Tampouco. Perceba que eu também não tenho um notório saber nessa área, como, por exemplo, a ex-desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutora Maria Berenice Dias. Eu também não escrevo sobre isso, diferente, por exemplo, do professor Cristiano Chaves de Farias, que há mais de uma década escreve e publica livros sobre a possibilidade de pessoas do mesmo sexo conviverem em união estável. Então, eu não tenho nada a esse respeito publicado, não tenho uma representatividade adequada perante as categorias. Seria diferente, por exemplo, se a gente tivesse um julgamento sobre pescadores artesanais e marisqueiros. Por quê? Porque eu estou atuando junto à Associação de Pescadores Artesanais e Marisqueiros lá da Bahia, em Ilha de Maré, a Pastoral da Pesca na Bahia. O meu mestrado, meu primeiro mestrado pela Universidade Federal da Bahia foi sobre a contaminação ambiental e o direito ambiental do trabalho em Salvador, Bahia. O meu segundo mestrado e o meu primeiro doutorado foi sobre isso e boa parte das minhas pós-graduações. Ou seja, a ideia de que eu teria uma representatividade adequada perante a categoria e a ideia de um saber especializado, ok? Então, por favor, não se esqueçam de que o amigo da corte tem que ter uma representação adequada. PRO, eu posso ter mais de um amigo da corte? Claro, não tenham dúvidas que isso é o comum. Então, existe sim uma possibilidade de pluralidade, de se ter vários amigos da corte dentro do mesmo processo. Cuidado para não confundir o amigo da corte com a figura de intervenção de terceiros da assistência, tá? Eu até fiz essa diferenciação na aulinha que eu dei para outra turma, quando eu versei ali sobre assistência. O amigo da corte, ele está preocupado em defender o ideal, o conceito. A assistência, ela está preocupada com o desfecho daquele processo em especial, ok? A finalidade, o objetivo precípio, vem cá, essa mulher vai poder conviver em união estável com essa mulher, não vai? Ou seja, o desfecho daquele processo em específico. Para aprofundar essa diferenciação entre assistência e amigo da corte, basta vocês, por favor, assistirem a aula de assistência. Vocês vão ver que, inclusive, eu dou exemplos e com os exemplos fica ainda mais claro essa distância entre a assistência, que por vezes atua verdadeiramente como parte e defende o interesse da parte, porque ao defender o interesse da parte, vai repercutir no seu interesse próprio, tá? Que é totalmente, cabalmente distinto do amigo da corte, que não tem uma repercussão direta, e sim uma repercussão indireta sobre o conceito, sobre a natureza jurídica. O próprio artigo 138 do CPC fala que o amigo da corte, ele é cabível em qualquer processo, tá? E procedimento. Isso fez com que o amigo da corte ele tivesse um cabimento elevado, maior. Qualquer tema com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal é cabível. Isso está previsto lá no artigo 1035 do CPC. Então, eu posso ter um amigo da corte no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Eu posso ter atuando aí em qualquer instância.
tá certo? Segundo grau, STJ, STF, TRF, isso é sensacional. Amores, quando eu vou pedir para me inscrever no processo, olha, eu quero atuar como amigo da corte, então eu vou ter que peticionar. Quando eu peticionar, eu vou dizer quem sou eu, organização tal, CNPJ tal, atuo nessa área tal, tenho esse saber especializado. Eu tenho que justificar o porquê que eu estou ingressando como amigo da corte. Afinal, senão qualquer pessoa entraria em qualquer processo como amigo da corte e isso tudo viraria uma bagunça. As coisas não são assim. Então, você, como associação, organização, o que for, tendo interesse em atuar como amigo da corte, peticiona perante o relator do processo e justifica o porquê que quer atuar. Daí, o juiz profere um despacho para dizer se te recebe ou não como amigo da corte. Ele vai dizer, te aceito como amigo da corte por isso, 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 isso. Não te aceito como amigo da corte por isso, 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 isso. E aí vem a perguntinha da prova, do despacho que recepciona ou não, que aceita o pedido ou não do amigo da corte. Eu vou poder recorrer? Não vai poder recorrer. Se o relator do tribunal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, disser que te recebe, massa. Se ele disser que não recebe, não existe um recurso para isso. Você vai ter que aceitar e definir, ok? Vamos anotar isso aqui, é muito importante, tá? Olha só, a decisão de recepcionar ou não, isso quer dizer receber ou não o amicus curiae, quando ele se inscreve, aquele determinado amigo da corte, não é recorrível, ok? Não existe um recurso para isso. Eu vou ter que aceitar, eu vou ter que me conformar, seja porque o relator, o juiz, o desembargador, o ministro me aceitou, ou seja porque eles não me aceitaram, tá? Amigo da corte. Amigo da corte é uma espécie de intervenção de terceiros. Beleza. A ideia é, vou fornecer informações para o processo. Não é qualquer informação, é uma informação especializada. É um subsídio técnico para quem é operador do direito e não entende sobre medicina, sobre saúde, sobre questões filosóficas, religiosas, sociológicas. O poder judiciário não tem o saber sobre tudo, ok? Beleza. Mas será que em algum momento o amigo da corte ele vai poder recorrer das decisões tomadas? Será que ele vai poder ir de encontro? Será que ele vai poder se insurgir? Ou seja, quais são as hipóteses em que o amicus curiae pode recorrer? Porque a ideia é que ele só poderia peticionar, fornecendo informações e fazer sustentação oral no tribunal. Mas será que ele pode, em algum momento, recorrer e de encontro, caso a decisão seja desfavorável ao que ele esperava? Sim. Ele tem uma legitimidade recursal excepcional. É uma exceção. Então, eu quero que vocês anotem aqui que o amigo da corte tem, sim, uma legitimidade recursal excepcional. Por que excepcional? Porque, amores, se ele não é parte, ele não deveria poder recorrer nunca. Só recorre quem é parte, ok? Se ele não é parte, e aí? Mas o CPC permite que, excepcionalmente, por uma previsão legal, em algumas situações, ele possa recorrer. Na verdade, em apenas 2 situações. Quais são as 2 situações? Ele pode interpor embargos de declaração. Embargos de declaração é um recurso, tá? É um recurso, embargos de declaração, previsto no nosso Código de Processo Civil. E esse recurso, ele objetiva sanar, corrigir uma omissão,
uma obscuridade ou uma contradição na decisão. Ô, Pro, bota isso aí que é muita coisa para mim. Embargos de declaração é um recurso que objetiva sanar uma omissão, contradição ou obscuridade numa decisão, ok? Então, foi tomada uma decisão, ela está obscura, ela se contradiz entre si própria, ela é omissa, deixou de tratar sobre alguma coisa, tá certo? Ele vai poder interpor o recurso em embargos de declaração previsto aí no artigo, você vai lá entre o 1020 a 1022 do CPC 2015. A outra forma de se recorrer é da decisão que julgar um incidente, né? Inclusive de que vai formar os precedentes normativos. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. O CPC 2015 inovou e passou a adotar esse sistema de precedentes normativos, de criar um case, uma jurisprudência, uma base para replicar para todos os outros casos que são similares e, com isso, tornar a justiça, o poder judiciário, mais efetivo. Então, da decisão, esta é a segunda exceção, repito, esta é a segunda exceção, da decisão que julga o IRDR, porra própria, o que é IRDR? Incidente de demanda repetitiva, nada mais do que formar aquele meu case para o sistema de precedentes normativos, ou seja, aquela decisão que vai dizer o que a gente vai aplicar para os casos similares, o que o Poder Judiciário entende, também é cabível recurso, tá? O amicus curiae, apesar de não, em regra, não poder recorrer, mas excepcionalmente vai poder recorrer da decisão na qual se julga esse precedente normativo, esse incidente de resolução de demandas repetitivas e, claro, os embargos de declaração para sanar, repito, uma omissão. Era para julgar 10 pedidos, julgou 8, faltaram 2, houveram 2 omissões. Uma contradição, você lê a decisão e diz, porra, tô ganhando. Julga improcedente. Não tem uma coerência interna dentro da própria decisão. Ou uma obscuridade. O relator usou tanto latim, tanto francês, que eu vou ter que levar para um tradutor. Eu não sei se eu ganhei ou se eu perdi o processo. Que zorra é essa? Havendo uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade, poderemos fazer uso do recurso em embargos de declaração. Não é recurso, mas o amigo da corte também vai propor uma ação, é uma ação especial, tem um rito especial no CPC 2015, denominada de ação rescisória, que busca justamente desconstituir a coisa que transitou em julgado no prazo de até 2 anos após o trânsito em julgado. Poxa, Pro, transitou em julgado, eu achei que morreu Maria Preá. Quer dizer que depois que transitou em julgado, eu ainda posso discutir isso judicialmente? Pode. Qual prazo? 2 anos. A contar do quê? Do trânsito em julgado. Você vai estudar os artigos 966 e 967, em especial o inciso 4 do CPC 2015, que fala desta possibilidade de rescindir algo que já passou em julgado, que já fez coisa julgada material e processual. Claro que para fazer isso não é de graça, você vai ter que arcar com o valor de uma multa, e essa multa é de 20% do valor da causa do processo anterior que você quer desconstituir, que você quer desfazer, tá? Para evitar que se fique aí questionando o tempo todo a coisa julgada. É de 20% lá
no processo trabalhista, 20% da causa anterior e de 5% aqui no processo civil. Vou repetir, 20% lá no processo trabalhista, 5% aqui no processo civil, justamente para evitar abusos, tá? E não é por qualquer motivo. Eu teria que comprovar que houve conluio entre as partes para fraudar o processo, que o juiz atuou impedido, tá bom? Que o juiz era incompetente absolutamente, ou seja, não é por qualquer motivo. As hipóteses estão previstas no artigo 966 e também no 967. Amores, temos 2 minutinhos, está aqui acabando o nosso tempo. Dúvidas, dúvidas, dúvidas sobre a atuação do amigo da corte? Dúvidas sobre as características do amigo da corte? Alguém quer perguntar, quer escrever aqui no chat? Ainda temos aí esse tempinho. O que é que vocês me dizem? José Nilson, Aline, Karime, Luciana, Evelyn, tudo certo? Certíssimo, top. Beleza, meu povo? É muito conteúdo, tá? Vale a pena rever novamente, assistir de novo. A gente tem uma ideia de só assistir uma vez. Assistam de novo, de novo, de novo. O prazo de 15 dias, perdi 2 anos. Aline, você tem 2 anos para propor a ação rescisória, tá? A contar do trânsito em julgado. Qualquer parte pode fazer isso. Qualquer parte do processo pode fazer isso. O amigo da corte, apesar de não ser parte, é uma exceção, ele também pode ingressar com ação rescisória. Qual o prazo? 2 anos. Não é de graça, ele paga aí 5% do valor da causa anterior. O que ganha o amigo da corte? Luciana, dinheiro nenhum, viu? No money. É mais uma questão de um status de poder estar atuando como amigo da corte em um processo, falando, fazendo sustentação oral em um tribunal e a defesa do que acredita aquela associação, aquela organização. Mas, monetariamente falando, não se ganha absolutamente nada. O 966 ilustra as hipóteses da ação rescisória na qual se pode desconstituir uma coisa julgada. Não é em qualquer caso, tá? O rol é taxativo. Beleza, bebê? Acabou meu tempo. Beijo, meu povo.